Fala, mulheres e homens! Sejam bem-vindos à resolução da questão do slackline que apareceu no Enem em 2019. E eu te faço uma pergunta. Será que essa questão impactaria muito na sua nota? Para responder essa pergunta, é importante que você saiba que no Enem as questões fáceis valem mais que as médias, que valem mais que as difíceis, por conta da TRI, da teoria de resposta ao item. É isso mesmo, você não entendeu errado. As questões fáceis valem mais. Então, para você ir pegando a manha em identificar o nível da questão e não perder nenhuma fácil na prova, escreva aí nos comentários se você achou essa questão fácil, média ou difícil. Isso mesmo, vai treinando em identificar o nível da questão. E no final do vídeo eu vou dar a minha classificação para esta questão e vou dar também uma super dica para resolver esse tipo de exercício. Bom, e se você gostar da resolução, curta o vídeo e se achar que eu posso te ajudar mais na física, eu te convido para ficarmos mais próximos. Se inscreva no meu canal e vamos juntos construir o conhecimento dentro da física. Bora pro vídeo! Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando uma atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Cosseno de 10 graus igual a 0,98 e seno de 10 graus igual a 0,17. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Primeira coisa que você deveria identificar é que esta questão se trata de forças, dinâmica, leis de Newton, vamos dizer assim. Primeira coisa para esse tipo de exercício, e logo a sua primeira sacada, é representar as forças que atuam naquela situação. Perceba que aqui tem uma atleta que ela está no meio da fita. E aí ele quer saber, o exercício quer saber, qual é o valor da força que essa corda faz nas árvores. Bom, a corda puxa essas árvores com uma tensão, que eu vou chamar de T aqui, ó. Ela puxa essas árvores com a tensão que eu vou chamar de T. Como ele está no meio da corda, essas tensões acabam que elas são iguais. Porém, deixar representado aqui assim nas árvores não vai te ajudar muito. O melhor é você representar as forças que atuam aqui na atleta. Mas representar na atleta, a figura não ficaria didaticamente falando tão fácil de visualizar. Então o que eu fiz? Eu troquei a atleta por um ponto. Eu estou imaginando aqui que esse ponto é aquela atleta nossa. Quais são as forças que atuam ali na atleta? O peso da própria atleta, que está aqui representado. Tensão, uma corda puxa a atleta para esse lado, então nós temos a tensão para cá. E também temos uma tensão para cá, que eu vou pôr até de outra cor, de verde, isso. Essas tensões são iguais porque ele está no meio. A segunda sacada que você deveria ter é que nós precisaremos decompor aquelas forças. Nós vamos colocar aqui, ó, adotar aqui um eixo Y e aqui um eixo X. Eu vou decompor essa tensão em TX e esta daqui em TY. Vou fazer a mesma coisa com a tensão de verde. Vou decompor ela aqui em TY e aqui em TX. Beleza? Minha figura aqui, ela não ficou muito boa, ela está muito poluída. Por esse motivo, eu representei ela aqui já, né, desenhada.
de uma forma didaticamente falando mais limpa, mais fácil de visualizar. Beleza, esta mesma figura aqui é esta aqui em cima. E o que nós deveríamos perceber aqui? A primeira coisa é que ela está em equilíbrio. O exercício não citou a palavra equilíbrio. Para ele ficar perfeitamente correto, ele deveria ter citado. É quando a atleta desloca ali na vertical, que provoca um ângulo de 10 graus com horizontal, deveria falar que ela fica em equilíbrio. Então nós precisamos adotar isso, a resultante é zero. Portanto, esse TX vai cancelar com esse TX e esse peso ele vai cancelar com esses TYs aqui para cima, tanto de verde quanto de vermelho. Essas decomposições, TY de vermelho e TY de verde, são iguais, porque essas tensões são iguais, então os ângulos são iguais, então vai acabar tendo componentes iguais, tanto aqui no eixo X quanto no eixo Y. Então o que a gente pode escrever com isso? TY de verde mais TY de vermelho é igual peso. Então 2TY é igual peso. Para quem não lembra, peso é igual massa vezes gravidade. A massa ele me deu 80 quilos e a gravidade 10. 80 vezes 10 dá 800. Como 2TY é igual peso, eu posso escrever que 2TY é igual a 800. Esse 2 multiplicando vem para cá dividindo. 800 dividido por 2 dá 400. Então eu achei que TY é igual a 400 newtons. Mas note, isso não é a nossa resposta. Isso é só parte. A sua próxima sacada era identificar aqui a ideia do ângulo de 10 graus, que é com a horizontal. Desenhei aqui a horizontal, coloquei um ângulo de 10. Geometricamente falando, esse 10 graus, trazendo ele para dentro da minha decomposição, ele está aqui, olha. É a minha diagonal com a horizontal. Então ele está aqui, ó, esse 10 graus, ele acaba que ele está aqui dentro, né? Ele está aqui dentro do meu triângulo. E também, para fazer uma representação melhor desse triângulo, eu trouxe ele aqui para baixo, olha só. Esse triângulo aqui, eu trouxe ele para cá. TY, esse lado, T é a hipotenusa desse triângulo meu, e eu tenho TY. Eu quero, a partir do TY, achar a força que o exercício pediu, que é essa tensão, que é igual a essa tensão, é a tensão na corda. Bom, uma outra jogada matemática. O TY é cateto oposto ao 10 graus. Lá na matemática a gente sabe que seno de um ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao 10 aqui? É o TY. Quem é a hipotenusa? É o T. Portanto, seno de 10 graus é igual ao TY sobre T, que é a nossa hipotenusa. Beleza, já apareceu o T que a gente quer, né? Nós queremos o T como resposta. Eu vou pegar esta ideia aqui, ó, do seno de 10 igual a TY sobre T. Eu vou pegar isso daqui, vou pôr um asterisco e vou trazer para cá, ó. Vou trazer ele para cá. Seno de 10 graus, ele é igual a TY sobre T. O seno de 10, ele me deu nos dados, que é 0,17. Tá aqui. O TY achamos que é 400, dividido por T. Vou mandar o T multiplicando. T vezes 0,17 é igual a 400. Vou mandar o 0,17 dividindo. Então, T é igual a 400 por 0,17. Bom, nossa resposta agora se resume a nós resolvermos esta matemática. Gente, se atente para um detalhe. Na física, praticamente todos os anos, aparece alguma questão que você tem que mexer com uma divisão, com um número que não é exato. Portanto, é muito importante que você saiba fazer aproximações para lhe ajudar, lhe auxiliar na hora de resolver esse tipo de conta aqui. O que eu te dou como sugestão? Colocar em potência. Inclusive, nossa resposta, o gabarito aí, se você olhar, ele está em potência. Então, eu aconselho nós colocarmos aqui 400 em potência. Vai ser 4 vezes 10 ao quadrado. Eu vou voltar a minha vírgula, que é uma, duas casas. Então, 4 vezes 10 ao quadrado. E o 0,17 eu vou andar para a direita uma casa com a vírgula. Vai ficar 1,7 vezes 10 a menos 1. O que nós vamos fazer agora? Primeiro, divisão de potência, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a 2 menos 1. Né? Menos 1, que vai acabar ficando mais 1. 2 mais 1 dá 3, 10 elevado a 3. Agora é o 4 dividido por 1,7. Repara que se eu subir o 1,7 para 2,
Ficaria 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Só que aqui não é 2, é 1,7. É um pouco menor que 2. Então, 4 dividido por um número um pouco menor que 2 vai me dar um resultado um pouco maior que 2. 2, alguma coisa. Dá uma checada nas alternativas. Você sabe que a minha potência tem que ser 10 a 3. E minha resposta tem que ser 2, alguma coisa. Olhando nas alternativas, nós veremos 2,4. Então, eu já posso colocar isso daqui. Evitar fazer essa conta, né? Se eu tivesse nas alternativas um número mais próximo de 2,4, além de 2,4, tivesse, sei lá, um 2,6 e um 2,4, beleza, faz essa conta para você ter certeza que é 2,4 e não 2,6, por exemplo. Mas não tem, não costuma ter números muito próximos. Aproximar faz parte, vamos dizer assim. Então ele vai colocar nas respostas números mais distantes. Portanto, nossa resposta é 2,4 vezes 10 a 3 newtons. Dando aí como gabarito, letra D. É a nossa resposta. Letra D de dado. Muito bom. Beleza. Vamos lá. Primeiro, minha classificação para essa questão. Depois eu vou te dar uma super dica sobre esse tema aqui. Minha classificação. Gente, essa é uma questão bastante conteudista. Bastante conteudista. Você não tinha como fugir da física aqui. Você tem que saber bem esse conteúdo para resolver. Então não tem como classificar essa questão como fácil. Não tem como. Eu classificaria essa questão entre as médias difíceis. Ela ou está ali entrando de média difícil para uma questão difícil. Ela não é das mais difíceis que podem cair, mas também não é uma questão média para fácil. Entende isso? Então, minha classificação, se eu fosse calibrar ela naquela régua do Enem, eu calibraria ela nas médias entrando para difícil, tá? Ela está nesse patamar de classificação. Média entrando para difícil. Média difícil. Muito bom. Vamos agora para a minha dica sobre esse tema. Deixa eu apagar meu quadro aqui. E a super dica é a seguinte. Para esse tipo de questão que envolve equilíbrio e decomposição de força, fique atento a um detalhe. Você já reparou que se você levantar um objeto, assim, ó, pega um balde com água e segura esse balde com água assim na vertical, você vai fazer uma força. Vai abrindo seus braços, vai abrindo, vai abrindo. Você vai ver que esse balde vai parecer que vai ficar bem mais pesado, porque você vai ter que fazer uma força cada vez maior para sustentar esse balde. Dependendo do tamanho do balde e da quantidade de água, você nem consiga ficar com ele assim na horizontal. Né? O que está acontecendo? O balde é o mesmo, o peso do balde é o mesmo. O que está acontecendo é que você está mudando a sua angulação, a angulação do seu braço, com horizontal. Quando seu braço está assim, na vertical, o ângulo que ele faz com horizontal é de 90 graus. Quando você vai levantando o braço, você vai diminuindo o ângulo com horizontal e vai ficando mais difícil. A força que você vai tendo que fazer vai ficando cada vez maior. Por que que essa força que você vai fazer vai ficar cada vez maior? Bom, seu braço aqui seria a tensão, seria a corda. Seria essa mesma ideia. Olha só, na minha figura 1, eu coloquei aqui duas cordas sustentando um bloco de 1000 newtons. Nós temos duas cordas na vertical. Então, T1, T1. A soma das duas tensões é igual peso. Né? 2T é igual 1000. Então, T é igual 500 newtons. O valor da força na vertical, dessas duas forças na vertical, tem que ser metade do peso, 500 para cada, para sustentar esse bloco. Beleza. O que eu vou fazer agora com essa corda? Eu vou reduzir o ângulo dela com a horizontal. Antes era 90. Agora eu estou colocando aqui um ângulo de 45, por exemplo. Eu já vou ter que mexer com a decomposição dessa força. O meu T2 vai ter agora um T2x que não tinha ali. Agora que tem uma componente na horizontal. E tem o T2y, uma componente na vertical. Veja que peso é igual a 2T2y. Esse T2y mais esse tem que dar igual peso. Portanto, T2y é igual a 500.
Repare que essa força na vertical ela não altera, ela continua sendo 500, que era o mesmo 500 daqui. Mas agora apareceu uma força a mais na horizontal. Quando você soma essa componente mais essa, tem que dar tensão aqui na diagonal, que é a força que, no caso, quando você está com o seu braço, é o seu braço que faz. Quando você vai encurvando o braço, vai aparecer uma força na horizontal que não tinha. E é o seu braço que faz. E essa força na horizontal, ela não é necessária para sustentar o balde na vertical. Por isso que a força na vertical não altera. Como aparece um a mais na horizontal, a força que você vai fazendo vai ficando cada vez maior, de acordo que você vai diminuindo esse ângulo. Mas calma aí, a dica ainda fica melhor. Presta atenção nessa matemática aqui. Esse T2Y, ele está aqui, ó. É esse lado que é o cateto oposto ao 45 graus. Eu peguei esse triângulo e trouxe para cá, porque ele está muito pequeno. Aqui eu tenho T2, aqui eu tenho D2Y. Para quê? Seno de 45 é o cateto oposto T2Y sobre a hipotenusa T2. Manda o T2 multiplicando e o seno dividindo. Então T2, que é a força aqui na corda, que é a tensão na corda, ela é igual ao T2Y dividido pelo seno do ângulo. Lembra que o T2Y é a força na vertical. Essa força na vertical não altera. Ela é metade do peso. Então, se o meu peso é 1.000, metade do peso é 500. Então, o valor da tensão aqui, quem que ele será? O valor da tensão, ele vai ser o valor da força na vertical, componente na vertical, que é metade do peso, dividido pelo seno do ângulo. Quanto que é metade do peso? 500. Seno de 45 é 0,7. 500 dividido por 0,7 dá aproximadamente 714. Repara que a tensão nessa situação é 714 newtons. 714 newtons, que já é um valor, 714 newtons, já é um valor superior aos 500 newtons dali. E digo mais, se esse ângulo ficar menor ainda, por exemplo, 30 graus, olha o que acontece. Sabemos que essa tensão T3, pelo que eu acabei de mostrar, ela vai ser a componente na vertical, que não vai alterar o valor, metade do peso, dividido pelo seno do ângulo. Quanto que é metade do peso? 500. Quanto que é o seno de 30? 0,5. 500 por 0,5 dá 1.000. Repare que quando o ângulo é 30 graus, cada tensão vai ter um valor igual ao peso, de 1.000 newtons. Repare outra coisa. O ângulo era 90, tensão 500. O ângulo reduziu, o ângulo horizontal reduziu para 45, tensão subiu para 714. Ângulo reduziu para 30, tensão subiu para 1.000. Conclusão. Conclusão. Pode guardar isso. Isso não é de vez em quando. Isso é sempre. Conclusão. Quando o ângulo horizontal for entre 30 e 90 graus, o valor da tensão será menor ou igual ao peso. Viu que quando foi 30, ele foi igual ao peso, que é 1.000 newtons. Então, quando o ângulo for entre 30 e 90 graus, a tensão vai ser um valor menor ou igual ao peso. E quando o ângulo for pequeno, for ângulos pequenos, com a horizontal, tipo de 30 até 0, aqui ó, um ângulo pequeno com a horizontal, de 30 até 0, a tensão vai ser maior que o peso. Gente, para essa questão, se nós soubéssemos isso, nós já de cara eliminaríamos letra A, letra B e letra C. Por quê? O ângulo é de 10 graus. Está entre 30 e 0, 10 graus. Então, minha tensão tem que ser maior que o peso. As letras A, B e C mostram valores de tensões inferiores ao peso. Aí a gente fica, então, com a letra D e a letra E, que são superiores ao peso. Já melhora muito, né? Se você tiver que marcar essa questão rápido, você já fica entre duas. Mas se você lembrar que a tensão é a metade do peso, que é o valor de TY, né? Metade do peso aí. O metade do peso do exercício é 400, porque o peso é 800, metade de 800 é 400. Se você lembrar que a tensão é a metade do peso dividido pelo seno do ângulo, matava a questão rapidinho. Né? Seria, no caso, 400 dividido pelo seno de 10, que é 0,17. 400 por 0,17 vai nos dar a letra D como resposta. Nossa, Diego, eu não sabia isso. Gente, você está treinando. Você está treinando. Quem faz esse tipo de treinamento aqui, mais intensivo, com questões de decomposição de força, acaba conseguindo chegar nessas conclusões aqui.
Mas eu sempre vou te dar uma dica. Quando tiver uma dica para aquele exercício e eu souber aquela dica, eu vou te dar. Então fica aí para vocês. Essa dica aqui vale sempre. É isso aí. Espero ter te ajudado. Sempre gosto de declarar minha torcida pelo seu sucesso. Portanto, eu peço que Deus abençoe você, abençoe sua caminhada, que ela seja muito proveitosa e que você consiga alcançar seus objetivos. Até a próxima. Beijos e abraços. Tamo junto. Valeu!